Você sabia que as pessoas podem ver a luz ultravioleta? Embora nossos olhos sejam feitos para bloquear esse fascinante espectro, algumas condições podem mudar isso. Quando as pessoas têm o cristalino removido, muitas vezes por causa da catarata, elas podem começar a perceber ondas ultravioleta. Isso abre um mundo vibrante de cores que a maioria das pessoas nunca vê. Normalmente, nossos cristalinos filtram a luz ultravioleta, escondendo esses tons deslumbrantes. Mas após a cirurgia, algumas pessoas conseguem ver essas ondas, notando detalhes ao seu redor, como padrões nas flores ou o brilho intenso de certos materiais que são invisíveis para a maioria. É uma transformação incrível que mostra o quão adaptáveis são nossos sentidos. Imagine passear por um jardim e ver flores que parecem completamente diferentes do que antes. Que incrível seria ver o mundo sob uma nova luz! Vamos revelar a verdade sobre a incrível jornada de George. Nos anos 1980, George sofria de transtorno obsessivo-compulsivo, TOC, que dominava sua vida com rituais intensos e medos avassaladores. Sentindo-se preso e desesperado, ele tomou uma decisão trágica e atirou na própria cabeça. Surpreendentemente, a bala atingiu a parte do cérebro que controlava seus sintomas de TOC. Notavelmente, 5 anos depois, George não apenas sobreviveu a esse evento, mas também teve sucesso, obtendo ótimas notas na faculdade. Essa história incomum levanta questões sobre a capacidade do cérebro de se curar e se adaptar. Como um ato tão destrutivo pôde levar a um novo começo? Seu caso continua a intrigar cientistas, mostrando um aspecto inesperado e misterioso do cérebro humano. A jornada de George é um poderoso lembrete da resiliência e do potencial de recuperação, mesmo nos momentos mais sombrios da vida. A Willis Tower, anteriormente conhecida como Sears Tower, foi o edifício mais alto do mundo de 1973 até 1998, alcançando impressionantes 442 metros. Essa maravilha arquitetônica possui 110 andares, cada um com um design único que inclui uma série de recuos, criando uma silhueta que se tornou sinônimo do horizonte de Chicago. Elevando-se sobre a cidade, oferece não apenas um espaço para negócios, mas também uma experiência emocionante para os visitantes. O Skydeck no 103º andar proporciona aos convidados a emoção de pisar em caixas de vidro que se estendem além da borda do edifício, oferecendo vistas de tirar o fôlego da cidade abaixo. Por 25 anos, a Willis Tower dominou o horizonte global, superando estruturas famosas como o Empire State Building. Hoje, pode compartilhar o destaque com outros edifícios impressionantes, como as Torres Petronas e o Taipei 101. No entanto, a Willis Tower continua sendo um símbolo duradouro da engenhosidade humana e da excelência arquitetônica. Na próxima vez que você avistar esse gigante, lembre-se de seu legado como pioneira em design urbano e engenharia. Você pode ficar surpreso ao saber que Dubai tem um mundo de flores. O Miracle Garden em Dubai não é apenas um jardim qualquer, é o maior jardim de flores do mundo. Este local deslumbrante abriga impressionantes 150 milhões de flores, criando um oásis vibrante que encanta os visitantes. Cada flor é disposta em designs de tirar o fôlego, fazendo você se sentir como se estivesse caminhando por um conto de fadas. Aberto de novembro a abril, o jardim atrai multidões ansiosas para apreciar sua beleza durante os meses mais frescos. Entre as atrações mágicas, imagine passear por um túnel de flores encantador que envolve você em um abraço floral acolhedor. Ou reserve um momento para admirar o impressionante castelo de flores, que parece ter saído diretamente das páginas de um livro de histórias. Cada canto do Miracle Garden conta uma história distinta através das flores, apresentando exibições criativas que mudam com as estações. Se você se considera um entusiasta da natureza, um fotógrafo em busca de visuais impressionantes, ou simplesmente alguém que procura um passeio único, este jardim é uma joia extraordinária, que traz alegria e encanto a todos que entram. Você sabia que os canhotos dominam ao digitar no teclado? É surpreendente, mas mais da metade de todo o texto é digitada com a mão esquerda. Esse fato interessante está ligado ao design do teclado QWERTY, criado no século XIX. A disposição das teclas facilita um pouco a vida dos canhotos, permitindo que eles façam a maior parte do trabalho de digitação. Por exemplo, as letras mais comuns, como E, T e A, estão posicionadas de forma que sejam mais fáceis de alcançar com a mão esquerda, independentemente de você ser destro ou canhoto. Essa observação mostra como muitos canhotos se adaptam a um mundo dominado por destros. Então, da próxima vez que você se sentar para digitar,
Pense na história oculta do seu teclado e como ele pode ser mais confortável para quem usa mais a mão esquerda. Você consegue acreditar? Digitar realmente tem suas peculiaridades. É verdade que espelhos podem roubar almas. Ao longo dos séculos, diversas culturas acreditaram em ideias fascinantes sobre espelhos, considerando os portais que podem capturar ou até roubar a alma de uma pessoa. Essa crença gerou superstições, como a de que um espelho quebrado traz 7 anos de azar. Mas como essa crença antiga se relaciona com nossa obsessão moderna por selfies? Quando tiramos uma selfie, estamos, na verdade, capturando nosso reflexo como em um espelho. No entanto, em um mundo repleto de telas digitais e redes sociais, parece que estamos, metaforicamente, nos aprisionando em uma realidade virtual. Muitas pessoas publicam imagens em busca de aprovação ou conexão, o que pode aumentar a sensação de insegurança se não receberem tantos likes quanto esperavam. Essa relação entre crenças antigas e nossos hábitos digitais modernos levanta questões importantes. Estaremos arriscando dar demais de nós mesmos a esses reflexos, seja no vidro ou na tela. À medida que navegamos pela vida através desses espelhos modernos, vale a pena refletir sobre como eles afetam nossa identidade e percepção na era digital. Você sabia que a Antártica é um dos lugares mais secos da Terra? Apesar de ser coberta de gelo, a Antártica recebe muito pouca neve, tornando-se um deserto incrivelmente seco. Esse clima único é resultado da alta altitude e do ar frio, que não consegue reter a umidade como o ar mais quente. Na verdade, a maior parte do continente recebe menos de 20 milímetros de precipitação, principalmente na forma de neve, a cada ano. Devido às baixas temperaturas, a neve que cai muitas vezes não derrete, acumulando-se ao longo de milhares de anos e formando grandes camadas de gelo. Curiosamente, no centro da Antártica, as condições são ainda mais severas, com extrema secura e um clima estável. Por isso, os cientistas a chamam de deserto polar. Então, embora muitas vezes imaginemos paisagens nevadas, a Antártica conta uma história diferente sobre vastas áreas secas e frias. Por que isso é importante? Compreender essas extremidades nos ajuda a estudar as mudanças climáticas e os ecossistemas da Terra. Sapos incríveis podem congelar e voltar à vida. Algumas espécies de sapos, como o sapo da árvore, têm uma estratégia surpreendente para sobreviver no inverno. Quando a temperatura cai, esses seres incríveis podem congelar, tornando-se pequenas estátuas de gelo. Essa adaptação incrível os ajuda a sobreviver em condições frias, permitindo que suportem o frio. Durante o congelamento, os corações dos sapos param de bater e eles param de respirar, entrando em um estado de animação suspensa. Quando a primavera chega e o clima esquenta, esses sapos descongelam e voltam à vida, continuando suas atividades normais, como se nada tivesse acontecido. Esse fenômeno mágico mostra como a vida pode se adaptar a condições severas. Cientistas estudam esses sapos não apenas por sua biologia única, mas também para entender como preservar outras espécies ameaçadas pelas mudanças climáticas. Então, da próxima vez que você pensar no inverno, lembre-se de que alguns sapos literalmente esperam o calor voltar nos dias quentes. Você consegue imaginar como é congelar e acordar na primavera? Por que em Paris os sinais de parada são ignorados? Na Cidade Luz, você notará algo único. Aqui não há sinais de parada. Em vez disso, Paris confia nas regras de prioridade, semáforos e um planejamento urbano inteligente para manter o fluxo de trânsito. Esse método pode parecer caótico para os turistas acostumados a sinais rigorosos de pare e mova, mas na verdade promove um tráfego mais fluido nas ruas. Carros, ciclistas e pedestres compartilham as vias, entendendo quem tem prioridade, o que reduz a necessidade de paradas frequentes. Esse sistema favorece um uso mais eficiente do espaço e cria uma atmosfera vibrante nas ruas de Paris, permitindo que as pessoas desfrutem de cafés e lojas sem interrupções constantes. Com sua rede complexa de ruas estreitas e belos bulevares, Paris mostra como o planejamento urbano pode unir movimento e vida pública. Então, da próxima vez que você se deslocar pela cidade, lembre-se, você faz parte de uma dança viva do tráfego. Você sabia que as águas vivas são compostas por 95% de água? Esses seres incríveis são alguns dos habitantes mais frágeis do oceano. Eles têm uma estrutura simples, sem órgãos complexos como o cérebro ou coração, o que os ajuda a sobreviver em diferentes condições marinhas. As águas vivas existem há mais de 500 milhões de anos, se adaptando às águas quentes dos trópicos e às regiões polares geladas.
Seus corpos em forma de sino e tentáculos permitem que nadem graciosamente no oceano, capturando presas com células especializadas que paralisam ou atordoam. Apesar de sua fragilidade, as águas-vivas desempenham um papel importante no ecossistema marinho, sendo tanto predadoras quanto presas. Esses seres fascinantes também são capazes de bioluminescência, emitindo uma luz suave nas profundezas escuras do mar. Então, da próxima vez que você ver uma água-viva, lembre-se de que por trás dessas belas criaturas gelatinosas há uma história complexa e uma biologia surpreendente. Acredite ou não, os koalas têm impressões digitais semelhantes às humanas. Esse fato incrível destaca o quanto suas impressões únicas se assemelham às humanas, o que pode confundir os investigadores. Imagine detetives perplexos na cena do crime, pensando que pode haver a participação de um humano, e só depois descobrindo que o verdadeiro culpado é um koala. Essa característica incomum provavelmente se desenvolveu para ajudar os koalas em seu estilo de vida arbóreo, permitindo que eles se agarrassem facilmente às árvores e escalassem. Os koalas se agarram às suas árvores de eucalipto por comida e segurança, e ter impressões digitais que melhoram essa habilidade é um ótimo exemplo de evolução convergente. Esse fenômeno ocorre quando diferentes espécies desenvolvem características semelhantes para se adaptar a condições parecidas, apesar de terem raízes evolutivas diferentes. No caso dos koalas, suas impressões digitais não são apenas um fato curioso, mas um belo lembrete de como a natureza encontra soluções criativas para os desafios. Na próxima vez que você ver um koala, pense em como suas impressionantes adaptações ajudam-no a sobreviver em seu habitat. Você pode acreditar que essa pessoa não envelhece? Denis Vachorin, um russo de 37 anos, impressiona a todos com sua aparência jovem, parecendo um adolescente. Esse fenômeno incrível está ligado a uma rara condição genética que basicamente parou seu processo de envelhecimento. Embora muitos sonhem com a fonte da juventude, a vida de Denis é uma combinação única de normalidade e surpresa. Ele realiza tarefas cotidianas e aproveita a vida como qualquer um, mas sua aparência frequentemente faz as pessoas se perguntarem sobre sua verdadeira idade. Amigos, familiares e até estranhos costumam se surpreender com sua aparência, gerando perguntas curiosas e conversas. Embora Denis aceite sua situação incomum, ele também enfrenta dificuldades relacionadas a isso, incluindo estereótipos e suposições baseadas em sua aparência. Sua história nos lembra das maravilhas da genética e de como nossos corpos podem nos surpreender de maneiras inesperadas. Veja o que realmente acontece quando você cultiva abacaxis. Os abacaxis são frutas incríveis que crescem a uma taxa constante de cerca de 2,5 cm por mês. Isso significa que a paciência é fundamental para o cultivo bem-sucedido, pois eles precisam de tempo para atingir o tamanho completo. Para um bom crescimento, essas plantas tropicais precisam de temperaturas quentes e muita luz solar, tornando-as ideais para jardins ensolarados ou estufas em climas quentes. Ao cultivar abacaxis, é importante que o solo tenha boa drenagem e esteja suficientemente úmido, mas não encharcado. Cuidar bem das plantas é essencial, pois até pequenas mudanças no ambiente podem afetar o crescimento. Se você está pensando em cultivar abacaxis em casa, prepare-se para um longo caminho de cuidados com essas delícias espinhosas, que podem levar até 2 anos para começar a dar frutos. Você está pronto para embarcar na sua própria aventura com abacaxis? Incrível, mas é verdade. Comunidades budistas estão prosperando. No Camboja, Tailândia e Mianmar, impressionantes 97% da população do Camboja e cerca de 90% na Tailândia seguem o budismo, tornando esses países alguns dos mais budistas do mundo. Essa antiga religião, baseada nos ensinamentos de Siddhartha Gautama, ou Buda, enfatiza conceitos como atenção plena, compaixão e busca pela iluminação. Milhões de pessoas nesses países participam de festivais vibrantes, meditam em templos tranquilos e seguem o caminho óctuplo para desenvolver sabedoria e comportamento ético. As ricas culturas desses países estão profundamente entrelaçadas com tradições budistas, influenciando tudo, desde arte e arquitetura até a vida cotidiana. Monges em vestes saffron frequentemente podem ser vistos caminhando pelas cidades, coletando doações e compartilhando ensinamentos. O que você acha que essas práticas moldam nas comunidades e seus valores? Por que os americanos amam tanto cereais no café da manhã?
Com mais de 100 bilhões de porções consumidas por ano, os cereais se tornaram uma escolha favorita para o café da manhã nos Away. Sua popularidade vem da conveniência e variedade. Imagine uma manhã corrida, onde você pode servir uma tigela de cereais em apenas alguns segundos, permitindo que você faça um lanche antes de sair de casa. Desde os clássicos cereais de milho até os coloridos anéis de frutas, há cereais para todos os gostos. Muitos cereais são enriquecidos com vitaminas e minerais essenciais, o que adiciona valor nutricional aos seus sabores deliciosos. As famílias costumam combinar seus cereais favoritos com leite ou iogurte, criando uma mistura satisfatória e saudável. Com essa combinação de conveniência, sabor e nutrição, não é de se admirar que os cereais continuem sendo os preferidos nas casas americanas. Como você gosta de comê-los? Você sabia que os moradores da ilha viajam como condutores de trem? Em uma ilha isolada, 80 moradores transformaram suas viagens diárias em uma aventura emocionante, parecida com o funcionamento de um sistema ferroviário. Eles criaram uma maneira inovadora de se locomover, sem usar veículos tradicionais. Em vez disso, utilizam uma rede de trilhas interconectadas e sinais para guiar os viajantes. Vestidos com uniformes de condutores, esses ilhéus gerenciam o fluxo de pessoas, garantindo segurança e eficiência a caminho de diferentes destinos. Essa abordagem única não só destaca o espírito comunitário, mas também fortalece os laços entre os moradores. Acredite ou não, esse jeito de se mover demonstra a rica cultura e criatividade da ilha, oferecendo ao mesmo tempo uma solução prática e uma experiência agradável de viagem. Não é incrível como uma ideia simples pode transformar as viagens do dia a dia? Você já pensou por que pessoas ricas podem se sentir menos felizes? Pesquisas científicas revelam um paradoxo intrigante. Embora ter dinheiro possa aumentar os níveis de felicidade, muitas vezes reduz a generosidade. A riqueza traz conforto e oportunidades, levando muitos a acreditar que pessoas mais ricas deveriam ser mais felizes. No entanto, estudos mostram que, à medida que as pessoas acumulam riquezas, sua disposição para compartilhar e ajudar os outros geralmente diminui. Por exemplo, milionários podem se gabar de doações significativas, mas, quando avaliadas em relação à sua riqueza total, essas contribuições podem parecer modestas em comparação com as feitas por pessoas com recursos mais limitados. Essa contradição levanta questões importantes sobre os efeitos da riqueza em nossos valores e ações. A busca pela riqueza leva a uma perspectiva egoísta, ofuscando a alegria de dar. Os resultados sugerem que, embora a riqueza possa proporcionar uma vida mais confortável, é crucial lembrar que a verdadeira felicidade muitas vezes vem da conexão e da generosidade. No final, o desafio está em entender como cultivar a bondade dentro de nós, independentemente de nosso status financeiro. O que isso significa para todos nós? Incrível, mas verdade. As coisas de Curie são radioativas. Marie Curie, uma cientista excepcional, famosa por suas pesquisas sobre o rádio e o polônio, deixou um legado notável, mas com ele vem um perigo oculto. Suas pesquisas inovadoras em radioatividade mudaram a ciência moderna, mas também afetaram negativamente sua saúde devido à exposição prolongada à radiação. Hoje, muitos de seus objetos pessoais, incluindo cadernos e equipamentos, ainda contêm resíduos radioativos. Isso cria um risco de radiação, por isso seus itens são cuidadosamente guardados em caixas de chumbo e mantidos em condições controladas. Essa preservação cuidadosa não apenas homenageia sua contribuição à ciência, mas também garante a segurança das futuras gerações. É um lembrete vívido dos sacrifícios feitos por cientistas que expandem os limites do conhecimento, até onde você estaria disposto a ir para mudar o mundo. Prepare-se para se surpreender com a foto do iceberg do Titanic. Esta imagem icônica, tirada apenas algumas horas após o naufrágio do Titanic, captura o mesmo iceberg que causou uma das mais famosas tragédias marítimas da história. Naquela noite fatídica de abril de 1912, o supostamente indestrutível navio colidiu com um enorme iceberg, resultando na morte de mais de 1.500 pessoas. Esta fotografia não é apenas um lembrete sombrio da tragédia, mas também marca um ponto de virada nas regras de segurança marítima. Após o desastre, houve mudanças significativas na construção e operação de navios, com a introdução de medidas de segurança mais rigorosas, como requisitos aprimorados para botes salva-vidas e novas tecnologias de detecção de icebergs.
Esta imagem permanece como um poderoso testemunho das vidas que foram para sempre alteradas pela catástrofe do Titanic. Que lições aprendemos desde então? Você sabia que Cameron Dallas tem um segundo nome? Esse popular influenciador e ator nasceu como Cameron Alexander Dallas em 8 de setembro de 1994. Ele ficou famoso graças ao aplicativo Vine, onde seus vídeos engraçados conquistaram milhões, rapidamente o tornando uma estrela das redes sociais. Mas os fãs gostam não só do seu conteúdo divertido, a personalidade carismática de Cameron também atrai, conquistando os corações dos seguidores em plataformas como Instagram e YouTube. Os fãs frequentemente se perguntam sobre o significado do seu segundo nome, Alexander, que significa defensor do povo. Isso adiciona um toque encantador, já que muitos fãs sentem uma conexão com ele, não apenas como uma estrela, mas também como alguém que defende seus admiradores. Com seus diversos talentos em atuação, música e negócios, Cameron continua a evoluir, nos fazendo questionar o que ele fará a seguir. Você sabia que os Flintstones não se tornaram um sucesso imediatamente? Durante 8 longas semanas, os criadores enfrentaram rejeições ao tentar vender sua ideia inovadora. Este seriado, considerado por muitos o primeiro desenho animado em horário nobre, não foi aceito de imediato pelas emissoras. Apesar das dificuldades, a equipe acreditava em sua proposta de uma família da Idade da Pedra, que lida com a vida cotidiana de forma engraçada e carismática. Quando o programa finalmente estreou em 1960, o público se apaixonou por personagens como Fred, Wilma e seus vizinhos peculiares. A série rapidamente se tornou popular, abrindo caminho para futuros programas de animação e provando que a persistência vale a pena. Hoje, os Flintstones são lembrados como um clássico que influenciou muitos desenhos animados que vieram depois. Então, da próxima vez que você assistir a um desenho animado, pense em quanto trabalho e determinação foram necessários para criar este show icônico. Surpreendente, mas o brócolis realmente contém muita proteína. Muitos pensam que a principal fonte de proteína é o bife, mas você sabia que, em comparação, o brócolis tem mais proteína por 100 calorias? Esse vegetal verde é rico em vitaminas e minerais, além de ser uma ótima opção vegetal. Claro, para obter a mesma quantidade de proteína que em uma porção de bife, você precisaria comer mais brócolis, mas isso é um pequeno sacrifício, considerando todos os seus benefícios. O brócolis é rico em fibras, que ajudam na digestão, e antioxidantes, que protegem as células de danos. Além disso, é baixo em calorias, então você pode desfrutá-lo sem culpa. Refogue, cozinhe no vapor ou adicione a um ensopado de legumes. Esse vegetal prova que é possível obter proteína sem carne. Então, da próxima vez que você planejar o jantar, que tal adicionar brócolis? Você sabia que os antigos incas lavavam o cabelo com urina de vaca? Pode parecer estranho, mas isso destaca o quão inventiva era a civilização inca. Os incas prosperaram na região andina da América do Sul, muito antes do surgimento dos shampoos modernos, e precisavam usar os recursos disponíveis. A urina de vaca, rica em amônia, era um meio eficaz para lavar os cabelos. A amônia ajuda a quebrar a gordura e a sujeira, deixando os cabelos frescos e limpos. Os incas acreditavam no uso de substâncias naturais, frequentemente obtidas de animais ou plantas, para suas necessidades diárias. Embora hoje possamos optar por óleo de coco ou extratos de ervas, a abordagem dos incas ilustra uma profunda conexão com o meio ambiente e uma maneira inteligente de atender às suas necessidades de cuidados. Imagine como eram diferentes seus rituais de beleza dos nossos. Embora a urina de vaca não seja uma escolha popular para cuidados capilares hoje, estudar práticas antigas pode nos oferecer insights interessantes sobre as culturas que moldaram a história. O que mais iremos descobrir sobre essas civilizações fascinantes? Incrível, mas o inventor do hidrante ainda é um mistério. Imagine precisar descobrir quem criou algo tão importante para combater incêndios, mas não sabemos. O hidrante é um salvador em situações de emergência, permitindo que os bombeiros obtenham água de forma rápida e eficiente. No entanto, a identidade de seu inventor se perdeu na história, principalmente porque os registros de sua invenção foram destruídos em um incêndio no escritório de patentes dos Itchais em 1836. Essa ironia é impressionante. Os bombeiros dependem dos hidrantes na luta contra o fogo, mas a história do próprio hidrante está envolta em documentos esquecidos. Alguns sugerem que ele pode ter sido inventado no início dos anos 1800,
enquanto outros acreditam que diferentes designs foram desenvolvidos em várias regiões aproximadamente ao mesmo tempo. Essa falta de atribuição clara desperta curiosidade e destaca como até mesmo inovações importantes podem ser esquecidas. Então, da próxima vez que você ver um hidrante, pense no mistério que o cerca. Quem realmente criou esse design salvador? É um lembrete de como a história às vezes esconde seus segredos. Acredite ou não, a distimia afeta muitas pessoas todos os dias. Essa condição, também conhecida como transtorno depressivo persistente, está relacionada a sentimentos constantes de cansaço, desesperança e irritabilidade que podem durar anos. Imagine acordar todos os dias com a sensação de que uma nuvem pesa sobre você, mas ainda assim encontrar forças para ir ao trabalho ou à escola. Pessoas que sofrem de distimia muitas vezes usam uma máscara, escondendo suas dificuldades enquanto cumprem suas obrigações. Ao contrário da depressão severa, cujos sintomas podem ser intensos e esmagadores, as dificuldades da distimia são mais sutis, mas não menos significativas. O caráter crônico dessa condição pode levar a um sentimento de desesperança, fazendo com que as pessoas pensem que nunca sairão desse ciclo de escuridão. É importante entender que ajuda está disponível. Terapia, medicamentos e mudanças no estilo de vida podem realmente fazer a diferença. Compreender a distimia é o primeiro passo para quebrar o estigma relacionado à saúde mental. Então, você conhece alguém que pode estar se sentindo assim? Os isópodes gigantes são criaturas impressionantes que se parecem com baratas gigantes e podem crescer mais de 2 pés. Eles vivem nas profundezas do oceano e são mestres da sobrevivência, muitas vezes passando longos períodos sem comida. Por quê? Eles se adaptaram a um ambiente onde a comida é escassa, então, quando encontram algo, fazem uma verdadeira festa. Sua principal função no ecossistema marinho é consumir matéria em decomposição, como peixes mortos e outros detritos orgânicos, ajudando a limpar o fundo do oceano. Assim, eles devolvem nutrientes ao ecossistema, sustentando a vida de outros habitantes marinhos. Na próxima vez que você pensar em criaturas marinhas, lembre-se de que esses curiosos carniceiros desempenham um papel importante na manutenção da saúde e do equilíbrio dos ecossistemas subaquáticos. Não é incrível como seres tão grandes conseguem sobreviver nas profundezas do mar? Muitos não sabem, mas a casa de cabeça para baixo surpreende os visitantes. Ela foi criada para literalmente virar sua percepção. Esta atração turística inusitada faz você pensar que o teto está no chão e o piso está acima de você, transformando um simples passeio em uma aventura inesquecível. Ao caminhar pelas janelas e tetos, você não conseguirá deixar de sentir uma mistura de curiosidade e diversão. A casa de cabeça para baixo não é apenas uma oportunidade para tirar fotos engraçadas. Originalmente, era um comentário social sobre a vida na Polônia comunista, mostrando a realidade distorcida que as pessoas enfrentavam. Hoje, ela atrai aventureiros e famílias que vêm para rir e se surpreender juntos, explorando este mundo invertido. Então, se você estiver por perto, não perca a chance de ver a gravidade de um jeito completamente diferente. Confira esses porta-cartões de visita inspirados em super-heróis. Lamar transformou uma necessidade comum em algo divertido e emocionante com sua seleção única de porta-cartões, representando tanto super-heróis quanto vilões. Imagine entrar em uma reunião não apenas com seus contatos, mas também com um porta-cartão incrível que tem a imagem do seu personagem de quadrinhos favorito. Essa abordagem criativa não só se destaca, mas também gera conversas, tornando o networking mais agradável. Não importa se você é fã do clássico Superman ou prefere o estilo ousado de um vilão como o Coringa, há um design que reflete sua personalidade. Esses porta-cartões não apenas protegem seus cartões de visita, mas também ressaltam seu estilo e interesses, tornando a primeira impressão ainda mais memorável. Com uma ampla variedade de designs, você pode facilmente trocá-los conforme a ocasião, garantindo que sempre cause uma boa impressão. Por que ser sem graça quando você pode ser ousado? Prepare-se para se surpreender com os mergulhos de Cameron no Titanic. James Cameron fez incríveis 33 mergulhos no naufrágio do Titanic, que está a 3.805 metros de profundidade no Oceano Atlântico. Esses mergulhos não servem apenas para criar imagens impressionantes para seu famoso filme Titanic. Eles têm um objetivo ainda mais importante. Cameron busca desvendar os mistérios do lendário navio que afundou em 1912, durante sua primeira viagem.
Cada mergulho traz novos conhecimentos sobre o estado do navio e a incrível vida marinha que fez do naufrágio seu lar. Cameron utiliza tecnologias modernas para explorar as profundezas, incluindo veículos operados remotamente e câmeras de alta resolução. Sua incansável busca por conhecimento ajuda a aumentar a conscientização sobre a preservação dos oceanos e reacende o interesse por uma das maiores tragédias marítimas. Que mistérios ele revelará a seguir deste tesouro subaquático histórico? Você sabia que em 1788, o general austríaco Johann von Koller dormiu durante uma batalha? No meio do caos, ele perdeu sua ordem, o que resultou em um incidente surpreendente. Enquanto ele cochilava, suas tropas ficaram confusas e começaram a achar que seus companheiros eram inimigos. Essa confusão levou a um trágico tiroteio entre eles, e os soldados começaram a lutar uns contra os outros, em vez de combater o verdadeiro inimigo. Quando o general Koller finalmente acordou, milhares de seus soldados já tinham morrido e os inimigos nem estavam por perto. Essa reviravolta estranha destaca a importância da liderança em combate e mostra como tudo pode sair do controle rapidamente quando a comunicação falha. Quem poderia imaginar que um simples erro poderia ter consequências tão devastadoras? Esse evento permanece como um lembrete inquietante da imprevisibilidade da guerra. Acredite ou não, mas a banheira virou um submarino. Em 1946, o inventor criativo John McAfee transformou uma banheira comum em um submarino pessoal, projetado para apenas uma pessoa. Esse aparelho inusitado, feito para navegar em águas rasas, refletia a empolgação e a inovação da era pós-guerra, quando muitas pessoas estavam fascinadas por novas tecnologias e gadgets pessoais. Embora o submarino de McAfee nunca tenha sido um sucesso comercial, ele despertou curiosidade e mostrou uma abordagem criativa. A ideia de transformar objetos do dia a dia em algo extraordinário cativou o público, lembrando-nos de que inovações, muitas vezes, surgem dos lugares mais inesperados. Imagine como seria nadar debaixo d'água em uma banheira. Não seria uma verdadeira aventura? Apesar de suas peculiaridades, esse espírito inventivo ainda vive hoje, enquanto continuamos a expandir os limites do design e da tecnologia. Você pode se surpreender. Os oceanos produzem nosso oxigênio. Você sabia que os oceanos são responsáveis por produzir de metade a 4/5 do oxigênio que respiramos? Essa incrível fábrica de oxigênio funciona graças a pequenos organismos marinhos, chamados fitoplâncton. Essas plantas microscópicas realizam a fotossíntese, assim como árvores e plantas em terra, usando luz solar, dióxido de carbono e água para gerar energia. E como subproduto, oxigênio. Embora frequentemente pensemos nas florestas como os pulmões da Terra, na verdade, esses pequenos, mais poderosos organismos de fitoplâncton fazem uma contribuição significativa para o oxigênio essencial à vida. De fato, eles não apenas ajudam a manter os ecossistemas marinhos, mas também desempenham um papel importante na regulação do clima da Terra, absorvendo dióxido de carbono. Portanto, da próxima vez que você respirar fundo, não se esqueça de agradecer aos oceanos e ao seu incrível fitoplâncton por manter nossa atmosfera rica em oxigênio. Prepare-se para se surpreender com as incríveis paralelas temporais do Titanic. Você sabia que o filme Titanic tem a duração de 2 horas e 45 minutos, exatamente o tempo que o verdadeiro navio levou para afundar em 1912? Essa coincidência fascinante acrescenta profundidade ao épico filme de James Cameron. A cena da colisão dura apenas 37 segundos, que é exatamente o tempo real do trágico impacto do navio contra o iceberg. Essa atenção ao tempo ajuda os espectadores a mergulharem na drama daquela noite fatídica. O filme combina habilmente história e narrativa, fazendo você sentir a urgência do que acontece na tela. Com atuações poderosas e uma visualização impressionante, não é surpresa que Titanic continue a ser um clássico do cinema. Esses detalhes astutos nos lembram que, embora os filmes entretenham, eles também podem oferecer profundas reflexões sobre a história. Você está pronto para reviver essa emocionante história? Você pode acreditar na velocidade dos pica-paus. Essas aves incríveis conseguem bater no tronco das árvores a uma velocidade impressionante de até 16 vezes por segundo. Imagine o som de um pica-pau batendo rapidamente enquanto procura insetos sob a casca. Seus bicos fortes e músculos do pescoço poderosos permitem que façam esses golpes rápidos sem se machucar. Cada batida é importante.
seja para se comunicar com outros pica-paus, marcar território ou buscar alimento. Os pica-paus têm crânios especialmente adaptados, que protegem seus cérebros durante esses impactos em alta velocidade, o que é perfeito para seu estilo de vida único. Curiosamente, existem mais de 200 espécies de pica-paus, cada uma com seu próprio estilo e ritmo de batida. Desde o famoso pica-pau de chapéu vermelho até o menor pica-pau com penas suaves, suas cores vibrantes e padrões marcantes os tornam encantadores. Na próxima vez que você ouvir esse som familiar na floresta, lembre-se da incrível velocidade e força de cada golpe. A natureza não é surpreendente? Prepare-se para se surpreender com o amor antigo. Em 2011, arqueólogos fizeram uma descoberta emocionante no norte da Itália. Esqueletos de um casal romano, enterrados de mãos dadas há mais de 1500 anos. Essa descoberta não só nos conecta ao passado, mas também conta uma história de amor eterno. O casal, que provavelmente viveu no século IV, foi retirado de uma sepultura comum, ilustrando um poderoso símbolo de afeto que supera o tempo. Os dedos entrelaçados preservados capturam a imaginação, fazendo-nos refletir sobre suas vidas, sonhos e a conexão que compartilhavam em vida. Descobertas como essa nos permitem vislumbrar os laços emocionais que sempre existiram entre as pessoas, lembrando que o amor é uma linguagem universal através dos séculos. Quantas histórias de amor a Terra já testemunhou em silêncio, esperando para serem reveladas e celebradas. Você já se perguntou sobre os mistérios do tubarão Goblin? Esse incrível ser das profundezas vive em águas escuras, geralmente a mais de 1000 metros de profundidade. Conhecido pelo seu longo nariz achatado e mandíbula que se projeta como uma mola, o tubarão Goblin captura suas presas de uma maneira inusitada. Quando detecta comida, esse tubarão peculiar pode rapidamente estender suas mandíbulas para pegar peixes e lulas, tornando-se um predador eficaz, apesar de sua aparência estranha. Muitos acham seu visual inquietante, uma boca cheia de dentes afiados e um corpo que parece quase extraterrestre. Felizmente não há motivo para temer essa criatura. O tubarão Goblin não representa uma ameaça para os humanos, pois prefere as profundezas do oceano, longe de nossas praias. Então, da próxima vez que você mergulhar nas maravilhas do mar, lembre-se desse tubarão incomum. Suas adaptações únicas e o ambiente misterioso lembram-nos da incrível diversidade que existe sob a superfície do oceano, aguardando para ser descoberta. Que outras criaturas das profundezas poderão estar lá? Você sabia que unhas encravadas podem ser hereditárias? Muitas pessoas ficam surpresas ao descobrir que essa condição pode passar de geração para geração. Isso significa que, se alguém na sua família já teve esse problema, você também pode estar em risco. Embora cortar as unhas corretamente ajude a prevenir, a genética ainda influencia a forma e o crescimento das suas unhas. Se suas unhas naturalmente crescem curvas ou para dentro da pele, você pode enfrentar esse problema, mesmo cuidando bem dos seus pés. Manter a saúde dos pés vai além de cuidar das unhas. Conhecer a história da sua família sobre unhas encravadas pode ajudar você a cuidar melhor da saúde dos seus pés. Então, há histórico de cuidados com os pés na sua família? O que realmente acontece quando os cisnes decolam? Os cisnes são criaturas magníficas, e você sabia que eles têm mais de 25 mil penas cobrindo seus corpos? Essas penas são essenciais para mantê-los aquecidos e permitir que deslizem graciosamente na água e no ar. Cada pena atua como um pequeno isolante, retendo o calor perto do corpo, enquanto as penas externas impermeáveis os mantêm secos. Quando os cisnes se preparam para decolar, eles batem suas poderosas asas, usando penas longas para ganhar altura e estabilidade. Você pode notar que os cisnes frequentemente formam um belo espetáculo ao voar em forma de V, o que os ajuda a economizar energia. Essa formação complexa permite que eles aproveitem a corrente de ar ascendente criada pela ave à frente, tornando as longas migrações mais fáceis. Então, da próxima vez que você ver um cisne, lembre-se de que suas penas impressionantes não servem apenas para a beleza. Elas desempenham um papel crucial em sua sobrevivência e beleza fascinante. Uma antiga tela, conhecida como o Sudário de Turim, tem despertado o interesse de cientistas e historiadores por gerações. Alguns acreditam que é o pano funerário de Jesus Cristo, mas sua origem e significado geram debates intermináveis. Pesquisadores realizaram estudos extensivos, incluindo datação por carbono e análise de tecidos, para descobrir a verdade sobre sua criação.
Apesar desses esforços, a verdadeira idade do sudário, a forma como a imagem foi criada e o contexto cultural permanecem um mistério. Essa tela não apenas cativa a imaginação por sua possível ligação com a história religiosa, mas também levanta questões sobre como artefatos podem influenciar crenças e cultura. Ao continuarmos a investigar o sudário, conseguiremos um dia desvendar os segredos escondidos em suas fibras? É verdade sobre a mágica da batata frita do McDonald's. A textura crocante das famosas batatas fritas do McDonald's é resultado de um processo especial de preparo que as torna irresistíveis. Primeiro, as batatas são cortadas e branqueadas, ou seja, rapidamente cozidas em água quente para amolecer. Mas isso é só o começo. Depois, as batatas são parcialmente fritas e congeladas. E é aqui que acontece a mágica. Elas são cobertas com dextrose, um tipo de açúcar. Essa cobertura ajuda a caramelizar as batatas durante a fritura, dando aquele lindo tom dourado que todos nós amamos. Mas não para por aí. Para realçar o sabor, um aromatizante natural de carne bovina é adicionado ao óleo de fritura, tornando cada pedaço tão saboroso quanto crocante. Essa combinação de técnicas não só dá às batatas fritas seu sabor característico, mas também ajuda a manter a crocância perfeita, que não conseguimos resistir. Na próxima vez que você saborear uma porção de batatas fritas no McDonald's, você entenderá o quanto de esforço foi colocado em seu preparo. No Museu de Ciências da Virgínia, há uma exposição impressionante com uma enorme esfera de granito que pesa 50.000 libras. Mas aqui está o interessante. Apesar do seu peso, essa pedra gigante pode ser movida com um leve empurrão, graças a um sistema hidráulico inteligente chamado Fonte Google. Esse sistema cria uma fina camada de água sob a esfera, funcionando como um colchão que permite que ela deslize facilmente. Até as crianças podem participar da diversão, girando a esfera sem esforço e descobrindo as maravilhas da física em ação. Ao olhar para essa pesada pedra de granito, você pode se perguntar como algo tão grande pode se mover tão suavemente. Esta exposição não só mostra uma engenharia incrível, mas também desperta a curiosidade sobre como princípios científicos simples, como a pressão da água e a lubrificação, podem criar efeitos tão surpreendentes. A Fonte Google convida todos a interagir e experimentar a física na prática. Não é incrível? Por que os dinossauros desapareceram tão de repente da Terra? Há cerca de 66 milhões de anos, um enorme meteoro colidiu com a cratera de Chicxulub, na península de Yucatán, no México, mudando para sempre a vida no nosso planeta. Esse impacto liberou uma energia equivalente a bilhões de bombas atômicas, lançando poeira e detritos para o alto da atmosfera. As consequências foram catastróficas. O céu escureceu e a temperatura caiu drasticamente. As plantas tiveram dificuldades para realizar a fotossíntese, desencadeando uma reação em cadeia que destruiu os ecossistemas. Para os dinossauros, os seres dominantes da época, tornou-se cada vez mais difícil sobreviver devido à falta de alimento. Essa extinção em massa eliminou cerca de 75% de todas as espécies na Terra, criando espaço para novas formas de vida. As consequências desse impacto definiram o futuro dos mamíferos e, eventualmente, levaram à evolução do ser humano. É impressionante pensar que um único momento no tempo mudou o curso da história, levando tanto ao fim dos dinossauros quanto ao surgimento de espécies como a nossa. Como um evento tão catastrófico alterou a vida como a conhecemos. Você sabe o que realmente move nossas emoções? Na verdade, a intensa felicidade ou a profunda tristeza podem ativar áreas semelhantes no nosso cérebro. A amígdala e o córtex pré-frontal, duas regiões-chave para processar sentimentos, mostram essa incrível coincidência. É por isso que você pode chorar de alegria em um casamento ou durante uma cena emocionante em um filme. O cérebro nem sempre distingue felicidade de tristeza. Em vez disso, ele mistura essas emoções intensas. Essa conexão revela como as emoções humanas podem ser complexas. Isso destaca que nossas reações emocionais não são simples e não se limitam a um único sentimento. Elas frequentemente se misturam, mostrando a profundidade da nossa experiência. Então, da próxima vez que você sentir uma onda de emoções, lembre-se de que seu cérebro está trabalhando ativamente, transformando alegria e tristeza em uma rica paleta de sentimentos. Acredite ou não, a louça comestível já chegou. Uma empresa na Polônia desenvolveu pratos feitos de farelo de trigo, oferecendo uma solução ecológica que é comestível e biodegradável.
Imagine comer sua comida e depois beliscar seu prato. A louça plástica tradicional pode ficar em aterros por centenas de anos, poluindo o meio ambiente sem um fim adequado. Em contraste, a inovadora louça de farelo de trigo se decompõe em apenas 30 dias, tornando-se uma escolha sem culpa para quem se preocupa com o planeta. A linha inclui pratos, tigelas e talheres, que não só são bons para a terra, mas também suportam altas temperaturas e alimentos úmidos sem se desmanchar. Isso significa que você pode servir sopas quentes ou uma deliciosa massa, sem se preocupar com a integridade da sua louça. Ao escolher essas opções comestíveis, os consumidores não apenas reduzem o desperdício plástico, mas também podem desfrutar de um sabor cremoso ao mordiscar seus pratos após a refeição. Não é incrível pensar que uma mudança tão simples pode ter um grande impacto no meio ambiente? Singapura é um pequeno país insular, mas é enorme em riqueza. Com reservas de cerca de 1,87 trilhões de dólares, é um dos lugares mais ricos do mundo. Essas reservas vêm de moedas estrangeiras e diversos ativos financeiros, geridos por empresas estatais e agências de investimento. Curiosamente, especialistas acreditam que o valor real é ainda maior, pois nem todos os ativos são divulgados. Esse incrível fundo financeiro sustenta a economia de Singapura, amplia suas oportunidades de investimento e garante estabilidade em tempos de incerteza financeira global. Como um país com recursos naturais limitados se torna uma potência financeira. Sua localização estratégica, boa gestão e foco em inovação e educação são fatores-chave para o sucesso. Existem realmente dançarinos Kukeri? Esses fascinantes artistas búlgaros participam de rituais antigos que visam expulsar espíritos malignos e atrair energia positiva durante os frios meses de inverno. Cada dançarino veste um traje colorido com padrões vibrantes e uma máscara elaborada, que representa diversos elementos do folclore. As máscaras são feitas com cuidado e frequentemente retratam animais ou criaturas míticas, mostrando as ricas tradições artísticas da Bulgária. Quando os Kukeri se reúnem, eles realizam danças animadas ao som de sinos que tilintam em seus trajes, criando um espetáculo hipnotizante que encanta o público. Esta festa não só une as comunidades, mas também as conecta ao seu patrimônio cultural. Os rituais Kukeri são celebrados em várias regiões e cada localidade acrescenta seu toque único à tradição. As festividades de inverno têm uma história de séculos, ressaltando a importância da comunidade, proteção e renovação, enquanto as pessoas buscam fechar as portas para o negativo e convidar a sorte. É interessante como essas tradições se mantêm na vida moderna. Você sabia que no México existem 68 línguas indígenas? Isso é uma prova do rico diversidade cultural do país. Essas línguas, essenciais para a identidade e herança dos diferentes povos indígenas, incluem Náhuatl, Maia e Mixteco, entre outras. Cada língua carrega tradições, histórias e sabedoria únicas, transmitidas de geração em geração. Ao reconhecer oficialmente essas línguas, o governo mexicano busca preservar a herança de mais de 7 milhões de pessoas que as falam. Esse reconhecimento fortalece o orgulho cultural e incentiva a nova geração a aprender e usar suas línguas nativas. Além disso, essas línguas não são apenas meios de comunicação, mas também desempenham um papel importante na medicina tradicional, rituais e reuniões comunitárias. Infelizmente, muitas delas estão ameaçadas de extinção devido à globalização e urbanização, tornando esse reconhecimento ainda mais crucial. Há esforços para revitalizar essas línguas por meio de programas educacionais e iniciativas comunitárias. Imagine um futuro onde cada criança no México possa falar tanto espanhol quanto sua língua indígena. Não seria algo a ser celebrado? Descubra o misterioso Basque Atuva na América. Esta formação geológica única está localizada nos Estados Unidos, no vibrante estado do Colorado. Basque Atuva não é apenas uma colina, é uma importante atração que mostra a incrível beleza natural e a história geológica da região. Elevando-se majestosa sobre a paisagem ao redor, oferece aos visitantes vistas deslumbrantes e a oportunidade de explorar a rica biodiversidade que prospera nesta área. Sua formação ocorreu ao longo de milhares de anos devido a processos naturais, como a erosão, tornando-a um objeto fascinante para geólogos e amantes da natureza. As trilhas próximas oferecem ótimas oportunidades para os aventureiros desfrutarem das paisagens impressionantes e descobrirem a flora e fauna locais. Você já se perguntou como características tão incríveis contam a história do passado do nosso planeta? Você sabia que os gorilas arrotam de felicidade?
Esse comportamento surpreendente mostra como a comunicação dos animais é única e diversificada. Ao contrário dos humanos que podem sorrir ou rir quando estão felizes, os gorilas expressam alegria através de arrotos. Quando um gorila se sente satisfeito, talvez após uma refeição deliciosa ou brincando com amigos, ele pode soltar um arroto alto. Parece ser a maneira deles de compartilhar emoções positivas com os outros membros do grupo. É um lembrete interessante de que a felicidade pode se manifestar de diferentes formas entre as espécies. Para nós, uma boa risada pode ser o maior sinal de alegria, enquanto para os gorilas é o arroto. Pesquisadores notaram que esses sons podem fortalecer os laços sociais entre os gorilas, fazendo com que se sintam mais próximos uns dos outros. Então, da próxima vez que você ouvir um arroto, lembre-se de que pode ser um gorila feliz, dizendo: "Estou me divertindo muito." Qual é a sua maneira favorita de mostrar sua felicidade? Você sabia que a estrela polar não será sempre a nossa estrela do norte? A estrela polar brilha intensamente no nosso céu, tornando-se um guia confiável. Sua posição próxima ao polo celeste norte é o que lhe deu esse nome. No entanto, isso não será para sempre. Ao longo de milhares de anos, a precessão axial da Terra causa uma lenta oscilação de seu eixo, afetando a posição das estrelas. Isso significa que a estrela polar gradualmente se afastará do verdadeiro norte, e em cerca de 14 mil anos, Vega voltará a ser a estrela do norte, como era no Antigo Egito. Os antigos egípcios reverenciavam Vega e a usavam para navegação quando ela dominava o céu noturno. Se você está olhando para as estrelas agora, reserve um momento para a estrela polar. Ela não é apenas uma estrela, é parte da dinâmica história celestial do nosso planeta. Imagine como os astrônomos do futuro procurarão outra estrela como seu guia. Não é fascinante como o nosso céu está sempre mudando? Você sabia que Jane Pierce tinha medo da Casa Branca? Jane Pierce, esposa do presidente Franklin Pierce, sentia uma grande ansiedade sobre se mudar para a residência presidencial. Na verdade, ela estava tão assustada que todas as noites orava para que seu marido perdesse as eleições. O receio de Jane estava ligado a várias tragédias pessoais, incluindo a perda de seu único filho, pouco antes da candidatura de Franklin. Essa tristeza a afetava profundamente, e a ideia de uma vida pública e das pressões da Casa Branca parecia quase insuportável. Ao saber da nomeação do marido, ela desmaiou, o que mostrava o quanto estava sobrecarregada. Apesar de seus medos, os Pierce acabaram se mudando para o endereço 1600 Pennsylvania Avenue, onde Jane tentava lidar com seu novo papel em meio à sua perda pessoal. Sua história destaca as dificuldades muitas vezes invisíveis daqueles que estão em evidência. Você consegue imaginar como é enfrentar tanta pressão enquanto lida com a dor pela perda de um ente querido? Acredite ou não, mas os óculos de cerveja são uma realidade. Pesquisadores criaram óculos que imitam a visão embaçada e distorcida que ocorre após o consumo de álcool. Esses óculos inovadores usam lentes especiais que fazem objetos próximos parecerem muito mais distantes, simulando habilmente o estado de embriaguez. O objetivo não é apenas entreter. Eles querem aumentar a conscientização sobre os perigos de dirigir sob efeito de álcool e o impacto do álcool na visão. Ao oferecer uma experiência prática, esses óculos ajudam as pessoas a entender como é difícil avaliar distâncias e se mover com segurança após beber. É uma maneira divertida e interessante de transmitir a mensagem, gerando discussões sobre o consumo responsável de álcool. Então, da próxima vez que você pensar em beber, considere como esses óculos de cerveja podem turvar sua visão e seu julgamento. Que lições podemos aprender com essa reviravolta divertida? Aqui está um fato interessante sobre Shizai, o panda. Shizai não é um panda comum. Ele se destaca pela sua impressionante pelagem marrom e branca, diferente do típico preto e branco de seus parentes. Essa coloração única é causada por uma rara mutação genética, tornando-o especial no mundo dos pandas. Enquanto a maioria dos pandas grandes tem orelhas pretas, manchas ao redor dos olhos e patas pretas, o pelo marrom de Shizai lhe confere uma aparência incomum e memorável, que conquista o coração de todos que o veem. Este adorável urso vive em um centro de reprodução na China, onde ajuda a aumentar a conscientização sobre a conservação dos pandas. Sua coloração única não só o torna especial, mas também nos lembra da diversidade na natureza. Mutações genéticas podem levar a variações surpreendentes nos animais, o que às vezes os ajuda a sobreviver ou se destacar na multidão. Não é incrível como a natureza nos surpreende com essas maravilhosas diferenças?
Xi nos oferece uma oportunidade de explorar a complexidade da genética e a beleza dos animais em todas as suas formas. Você pode se surpreender. A Apple alcançou $1 trilhão. Em 2018, a Apple atingiu um marco impressionante, tornando-se a primeira empresa pública com uma capitalização de mercado de $1 trilhão. Esse sucesso destaca o quanto a empresa cresceu e seu enorme impacto no setor de tecnologia. Mas o que significa uma capitalização de mercado de $1 trilhão? Basicamente, isso reflete o valor total de todas as ações da Apple, mostrando a confiança dos investidores no futuro da empresa. Como a Apple conseguiu isso? Tudo se resume à inovação e à popularidade. O iPhone, iPad e outros dispositivos não apenas mudaram nossa interação com a tecnologia, mas também estabeleceram padrões para toda a indústria. A forte demanda por seus produtos, combinada com a receita constante de serviços como Apple Music e App Store, permitiu que a Apple se destacasse no mercado. Com o aumento do número de usuários de smartphones e serviços digitais, o valor da Apple cresceu rapidamente, levando a empresa a novas alturas financeiras. Alguma outra empresa pode alcançar tais patamares? Descubra por que o K2 é chamado de montanha selvagem. O K2, localizado no Himalaia, é considerado a montanha mais perigosa do mundo, devido à sua assustadora taxa de mortalidade de 29%. Escalar esse pico é um desafio extremo, mesmo para os alpinistas mais experientes. O clima imprevisível, o terreno perigoso e as rotas complicadas tornam a montanha aterrorizante. Muitos alpinistas enfrentam sérios problemas de altitude, avalanches e condições climáticas difíceis, o que pode transformar a expedição em uma aventura arriscada. Apesar dos riscos, os aventureiros buscam conquistar o K2, movidos pelo desejo de superar seus 8.611 metros de altura. Essa montanha é não apenas um teste de força física, mas também uma verdadeira prova de resistência mental. As histórias daqueles que ousaram escalar o K2 misturam coragem e tragédia, tornando-a um tema fascinante para a discussão. Você é corajoso o suficiente para aceitar o desafio da montanha selvagem? O que realmente acontece quando estrelas pop se comportam mal? Em uma reviravolta inesperada, o cantor canadense Justin Bieber foi proibido de entrar na China devido ao seu passado controverso. Essa decisão, baseada em um histórico de comportamentos questionáveis, incluindo prisões e incidentes públicos, destaca as regras rigorosas do país sobre a entrada. As autoridades chinesas buscam melhorar a imagem da nação e manter a ordem pública, barrando pessoas que possam ser vistas como maus exemplos. Os fãs ficaram decepcionados, já que as travessuras de Bieber, como jogar ovos na casa do vizinho e chegar atrasado a shows, contribuíram para sua reputação, que não agradou os oficiais chineses. Essa proibição serve como um lembrete de que o comportamento de celebridades pode ter consequências reais, especialmente em países com valores culturais rígidos. E então, o que você acha? As celebridades deveriam ser responsabilizadas mais severamente por suas ações, ou todos têm direito a cometer erros? Você já viu o ágil garça verde em ação? Essa incrível ave, com cerca de 43 centímetros de comprimento, vive em áreas alagadas e manguezais por toda a América. Muitas vezes é reconhecida pela sua plumagem azulada e verde, mas a garça verde não é apenas uma ave bonita. Ela é uma caçadora habilidosa, mostrando uma incrível destreza ao perseguir suas presas. Com uma visão aguçada, consegue detectar peixes e pequenos invertebrados escondidos na água turva, onde frequentemente habita. Imagine uma pequena garça completamente imóvel, esperando pacientemente o momento certo para atacar. Assim que ela avista sua presa, a garça verde faz um movimento rápido e preciso para capturar seu alvo desavisado. Essas aves são interessantes não só por suas habilidades de caça, mas também pela capacidade de se adaptar a diferentes condições. Podem ser encontradas em lagoas tranquilas, pântanos e manguezais, o que destaca sua resistência. Na próxima vez que você estiver perto da água, preste atenção. Talvez você testemunhe as ações desse caçador ágil. Que outras aves incríveis você poderia descobrir? É verdade que um processo durou 300 anos. Você pode pensar que os processos judiciais demoram, mas o caso do Tribunal do Século realmente quebra todos os recordes. Esse incrível processo, que começou em 1235 e terminou em 1535, envolveu uma disputa familiar sobre uma herança nobre na cidade italiana de Florença.
Ao longo dos séculos, várias interrupções, incluindo guerras, mudanças de governantes e alterações nas práticas legais, causaram enormes atrasos no julgamento. Apesar de sua longa duração, esse caso mostra alguns princípios jurídicos interessantes, como as complexidades do direito sucessório e como as mudanças na sociedade afetam as decisões judiciais. Sistemas legais modernos, embora mais organizados, ainda enfrentam processos longos, muitas vezes mantendo famílias em disputas judiciais por mais tempo do que gostariam. Então, que lições podemos aprender com essa épica saga da história? Adivinha só, os caixas eletrônicos falam latim. No Vaticano, existe o único caixa eletrônico do mundo que dá instruções nesse idioma antigo. Embora muitos possam achar difícil usar um caixa eletrônico em latim, para os moradores desse pequeno estado independente, isso é algo comum. Dentro das muralhas do Vaticano, esse caixa eletrônico único atende os locais que podem estar familiarizados com o latim usado nos serviços religiosos e em outros contextos. A decisão do Vaticano de oferecer essa função destaca seu compromisso em manter o latim como uma língua viva, apesar de sua diminuição no uso cotidiano. Imagine inserir seu cartão e ver instruções em um idioma que existe há séculos. É uma combinação fascinante de tradições e tecnologia, tornando o processo de saque ao mesmo tempo histórico e moderno. O latim continuará a evoluir na era digital? A neuroimunologia é uma área fascinante que estuda como a inflamação e o sistema imunológico afetam nossa saúde mental, especialmente em relação a condições como a depressão. Pesquisadores estão descobrindo conexões interessantes entre a resposta imunológica e o funcionamento do cérebro. Por exemplo, estudos mostram que a inflamação no corpo pode impactar o humor e o estado emocional, sugerindo que um sistema imunológico saudável pode ser fundamental na prevenção ou tratamento da depressão. Essa descoberta abre portas para métodos inovadores de tratamento anti-inflamatório que podem abordar as causas das questões mentais e não apenas os sintomas. Imagine um futuro onde novos medicamentos não só atuam nos neurotransmissores, mas também reduzem a inflamação para apoiar a saúde mental. Com o avanço da neuroimunologia, podemos ter ferramentas poderosas que ajudarão milhões a encontrar alívio da depressão de maneiras que nunca imaginamos. No Museu do Titanic, em Belfast, os visitantes podem tocar a fria história do navio trágico. Imagine-se em uma exposição especialmente montada, onde é possível sentir a água a apenas 28 graus Fahrenheit. Essa é a mesma temperatura gelada que os passageiros enfrentaram na noite em que o Titanic afundou em 1912. Ao mergulhar a mão na água fria, você quase pode sentir o medo e o desespero daqueles que estavam a bordo. O museu utiliza essa experiência única para ensinar os visitantes sobre os trágicos eventos daquela noite fatídica. Não é apenas uma história, é uma compreensão das condições perigosas que as pessoas enfrentaram. Além da experiência sensorial, o museu exibe artefatos e histórias sobre o Titanic, oferecendo uma visão completa de sua jornada, dos passageiros e das consequências do desastre. Essa experiência imersiva proporciona uma maneira inesquecível de se conectar com o passado. Você se atreve a entrar na água gelada e sentir um pedaço da história? Sim, é verdade. Rihanna, uma orgulhosa nativa desta linda ilha caribenha, assumiu o papel de embaixadora cultural e turística, apresentando a rica história e as atrações vibrantes de Barbados para o mundo. Graças à sua fama global, ela destaca as praias deslumbrantes, a deliciosa culinária e os festivais animados da ilha, incentivando fãs e turistas a visitarem. Rihanna frequentemente compartilha seu amor por Barbados nas redes sociais, mostrando artesãos locais, pratos típicos e eventos culturais. Seus esforços não apenas ajudam a desenvolver o turismo, mas também a economia da ilha e o orgulho cultural. Ao ocupar uma posição tão destacada, Rihanna contribui para a preservação das tradições barbadenses, convidando todos a desfrutar da beleza e hospitalidade de sua terra natal. Assim, seja através de sua música ou presença online, ela constantemente chama a atenção para os tesouros de Barbados. Por que o Play-Doh se tornou o brinquedo favorito das crianças? Nos anos 1930, esse material versátil era usado inicialmente para limpar papéis de parede, ajudando a remover manchas de fuligem das paredes e deixando as casas mais limpas e organizadas. A massa macia e moldável tornava a limpeza mais eficiente e agradável. Com o tempo, as crianças descobriram que esse mesmo produto poderia ser transformado em uma atividade divertida e criativa. Graças à sua textura colorida e suave, o Play-Doh se tornou um espaço para a imaginação.
As crianças se divertiam fazendo diversas figuras, animais e até criaturas fantásticas. Essa mudança inesperada de um utensílio de limpeza para um brinquedo divertido mostra como inovações podem levar a novas e surpreendentes aplicações. Hoje, o Play-Doh não é apenas um ajudante na limpeza, mas também um favorito em salas de jogos, salas de aula e projetos artísticos. Quem diria que limpar poderia trazer tanta alegria e criatividade? Você já pensou nos efeitos sonoros intensos do filme sobre Bonnie e Clyde? O diretor Warren Beatty tomou uma decisão ousada ao aumentar o volume dos tiros a um nível incrível. Ele queria mergulhar o público no caos e na tensão da trama, fazendo com que cada tiro refletisse o perigo enfrentado pelos personagens. No entanto, na estreia britânica, ocorreu um incidente curioso. O projetista, achando que o volume alto era um erro técnico, abaixou o som. Essa mudança causou confusão e alterou o impacto planejado do filme. Em vez de sentir a realidade chocante que Warren Beatty desejava, o público recebeu uma versão suavizada da ação. Esse caso destaca não apenas a arte do design sonoro no cinema, mas também a importância de como a história é apresentada. O som pode moldar nossas emoções, criando momentos memoráveis que permanecem conosco muito tempo depois que o filme termina. Você pode se surpreender. A conexão entre a função do cérebro e a identidade. O Dr. Saat, um cientista fascinante, levantou questões importantes sobre como nosso cérebro influencia a formação de nossa identidade cultural. Muitas pessoas podem não perceber que nosso pensamento e comportamento estão ligados ao nosso ambiente cultural, mas as pesquisas do Dr. Saat mostram que há uma conexão interessante. Nosso cérebro processa experiências, tradições e normas sociais de maneiras diferentes, resultando em uma diversidade de identidades em várias culturas. Imagine uma pessoa que cresceu em uma cidade barulhenta e outra de uma vila tranquila. As conexões em seus cérebros podem refletir essas diferenças, impactando suas visões e comportamentos. Este estudo destaca não apenas a complexidade da experiência humana, mas também a importância de entender como a ciência se relaciona com discussões sociais e culturais. Então, como sua cultura molda seu pensamento? Você sabia que na Suécia existe uma política única sobre o parto? A lei sueca exige que os pais estejam presentes e participem ativamente do processo de parto, permitindo que fiquem informados sobre tudo o que acontece. Isso significa que muitos pais fazem cursos de preparação para o parto, aprendendo desde os cuidados pré-natais até as etapas do parto. O foco no aprendizado contínuo fortalece o vínculo entre os pais e ajuda os pais a entenderem seu papel durante o parto e na paternidade inicial. A cultura sueca valoriza as responsabilidades parentais iguais, tornando essa abordagem benéfica não apenas para as mães, mas também apoiadora para os pais. Imagine o apoio e a confiança que uma nova mãe sente quando seu parceiro está ao seu lado, totalmente informado e envolvido. Esse desejo por uma experiência compartilhada continua mesmo após o parto, já que os pais frequentemente tiram licença para cuidar do filho, a fim de estabelecer um vínculo mais profundo com os recém-nascidos. O foco da Suécia no aprendizado dos pais ajuda-os a se adaptarem rapidamente e de forma eficaz à paternidade, criando um ambiente familiar acolhedor. O que você acha que isso significa para novas famílias em outros países? As baleias azuis, gigantes incríveis do oceano, são conhecidas por seu tamanho enorme, que pode chegar a 30 metros. É difícil de acreditar, mas apesar de serem os maiores animais da Terra, essas criaturas magníficas têm uma garganta surpreendentemente pequena. Elas podem engolir presas não maiores do que uma bola de praia. Mas o que come a baleia azul? Principalmente, ela se alimenta de pequenos crustáceos chamados krill, consumindo até 4 toneladas por dia durante a temporada de alimentação. A baleia azul usa uma técnica chamada filtração, onde captura grandes volumes de água junto com o krill e depois expulsa a água através das placas de baleia, retendo os pequenos seres dentro. Essa estratégia alimentar única permite que elas sustentem seus corpos colossais enquanto se movem pelos vastos oceanos. Imagine uma criatura tão grande se alimentando de pedaços tão pequenos. Compreender esses fatos sobre as baleias azuis nos dá uma visão das fascinantes adaptações da vida marinha. Como um animal tão grande pode sobreviver com uma comida tão minúscula? Por que Hollywood adora reutilizar cenários? Esse fenômeno interessante mostra como locais icônicos podem servir a várias histórias. Pegue, por exemplo, a sombria casa de Sirius Black dos filmes de Harry Potter. Não é apenas um fundo assustador para bruxos e magia.
Essa obra-prima do cinema também apareceu no filme sobre Sherlock Holmes, mostrando a habilidade dos decoradores. Reutilizar cenários ajuda os cineastas a economizar dinheiro e tempo, enquanto adiciona um toque nostálgico para o público. Imagine passar por um espaço que evoca mistérios emocionantes ou aventuras mágicas. É como reencontrar velhos amigos. O público pode não perceber que já viu esse lugar antes, mas a familiaridade enriquece a experiência. Além disso, essas práticas destacam a arte da produção cinematográfica e as maneiras criativas que as equipes usam para dar vida às histórias. Então, da próxima vez que você ver um cenário familiar, pense em todas as histórias incríveis que aconteceram lá. Existem outros cenários que você gostaria de ver novamente? Você já ouviu falar do trágico incidente com a ressonância magnética? Em 2001, um menino de 6 anos morreu durante um exame de ressonância magnética, chocando-se a comunidade médica e chamando a atenção para a segurança nos hospitais. O incidente ocorreu quando o forte campo magnético da máquina puxou inesperadamente um cilindro de oxigênio metálico de um canto da sala. O cilindro atingiu a cabeça do menino, causando uma fratura no crânio, enquanto ele estava sob anestesia e não pôde reagir. A tragédia levantou sérias questões sobre como os hospitais seguem os protocolos de segurança durante os exames de ressonância magnética. Em resposta, instituições médicas ao redor do mundo começaram a realizar rigorosas verificações de segurança, focando nos perigos potenciais relacionados a objetos metálicos próximos aos aparelhos de ressonância magnética. Essas verificações resultaram em regras mais rígidas sobre os tipos de equipamentos permitidos nas salas de ressonância magnética e em um treinamento mais cuidadoso do pessoal médico para reconhecer e minimizar riscos. Como resultado, esse incidente comovente levou a melhorias que podem prevenir futuros acidentes, destacando a importância da vigilância nas instituições médicas para garantir a segurança dos pacientes. Medidas mais rigorosas podem salvar vidas no futuro. Vamos revelar a verdade sobre as leis imobiliárias do Catar. O Catar chama a atenção ao permitir que estrangeiros comprem imóveis, o que o destaca entre os poucos países do Oriente Médio com essa política aberta. Essa iniciativa ousada atraiu expatriados ricos, transformando o país em um centro de vida luxuosa e projetos modernos. Imagine apartamentos altos com vistas deslumbrantes e vilas luxuosas à beira-mar. Essas são apenas algumas das ofertas atraentes do mercado imobiliário. Quando compradores internacionais investem neste belo país, o Catar se beneficia economicamente. O turismo cresce, empregos são criados e o setor da construção prospera. Essa iniciativa não se trata apenas de imóveis, mas é um passo importante na missão do Catar de diversificar sua economia e criar comunidades vibrantes. Como isso mudará a paisagem cultural do Catar nos próximos anos? Você sabia que as árvores podem se defender? As árvores não são apenas elementos bonitos da nossa paisagem. Elas têm mecanismos impressionantes de defesa que as ajudam a sobreviver a ameaças de insetos e animais. Por exemplo, a acácia. Quando herbívoros tentam comer suas folhas, ela libera taninos que tornam a folhagem tóxica e sem gosto. Há também a incrível árvore do sangue de dragão, que ao ser danificada, expele um suco vermelho brilhante, criando uma barreira física contra novos danos. Mas essas adaptações inteligentes não param por aí. Algumas árvores também liberam compostos orgânicos voláteis, que são sinais químicos, atraindo predadores que caçam pragas. Essas estratégias mostram que as árvores não são apenas organismos passivos. Elas se adaptam ativamente ao seu ambiente para sobreviver. Então, da próxima vez que você estiver caminhando pela floresta, lembre-se de que as árvores ao seu redor podem estar lutando silenciosamente contra seus próprios problemas.